E aí pessoal, vamos lá, agora nós vamos estudar um pouquinho de ciências, certo? Aquela parte da química. De uma vez que a gente se encontrou, a gente teve o primeiro contato com a belíssima tabela periódica, certinho? Então, vamos só recapitular. Vocês tiveram um exercíciozinho base sobre os nossos fenômenos. Lembram? Fenômenos químicos, fenômenos físicos, certinho? São os fenômenos naturais que se dividem em físicos e químicos. Quando a gente está trabalhando de fenômenos físicos, são aqueles que não alteram a essência da matéria, ou seja, a sua composição ela permanece ali intacta, bonitinha. No início eu tenho X, no final eu tenho X, beleza? Independente da sua aparência. Quando a gente trata de fenômeno químico, a gente trata dessa transformação. No início eu tenho X, no final eu tenho Y, certo? Então, quando uma coisa se transforma em outra, essência, substância, aí sim a gente está tratando de um fenômeno químico, beleza? Tranquilo até aí, né? Para analisar esses fenômenos, a gente tem que conhecer necessariamente o que acontece no processo. Por exemplo, quando a gente diz que o gelo derreteu e se transformou em água, é um fenômeno físico, porque o gelo ele está ali no estado sólido e foi para o estado líquido, mas a essência do gelo é a água. Então, independente do seu estado, ela permanece com a mesma substância, certo? Diferente de quando a gente tem um leite e transforma ele em queijo. Isso aí a gente está fazendo com que um leite se transforme em outra substância. Ele vai passar por um processo de fermentação, com bactérias e tudo aquilo, para poder fazer com que a gente tenha o nosso queijo. Então aí é um processo químico. Beleza até aí, né? Então hoje a gente vai conhecer, entrando aí, estejam com a tabela periódica, para a gente acompanhar o que, é que a gente vai falar, tá? Vamos lá? 3, 2, 1, tabela periódica na mão. Vamos lá. Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre elemento, que é elemento? Elementos são todos esses bonitinhos que vocês estão aí enxergando na tabela periódica de vocês. Por exemplo, o H. O H é o símbolo do elemento hidrogênio. O O é o símbolo do elemento oxigênio. O C é o símbolo do elemento carbono. Então, a gente está falando de elementos, são aqueles que estão bonitinhos na tabela periódica. Lembrem-se do que eu disse em sala, nem todos, ou melhor, a grande maioria da tabela periódica dos elementos, eles não aparecem na natureza do jeitinho que está lá, bonitinho, eletricamente neutro. Beleza? Então, só para recapitular, pensem aí um pouquinho quais são os únicos elementos que estão na natureza do mesmo jeitinho que estão na tabela periódica. Tempo, 5, 4, 3, 2, 1. Acertou quem disse os gases nobres. Então, os gases nobres são aqueles elementos que estão lá bonitinhos na tabela periódica e bonitinhos daquele jeito na natureza. Para que os outros elementos estejam na natureza, eles precisam se transformar em substâncias. E como é que eles vão se transformar em substâncias? Eles vão fazer ligações. Eles vão se unir. Seja ela uma ligação simples, que é o elemento com ele mesmo, ou seja, eu tenho apenas um elemento, seja ele composto, quando eu tenho mais de um elemento. Então, ó, simples, vamos dar um exemplo. O gás hidrogênio, que é formado por uma ligação de duas moléculas de hidrogênio. Outro exemplo, bonitinho, o gás oxigênio, que é formado por duas moléculas de oxigênio. Beleza? Uma substância composta simples e bem conhecida da gente, água, H2O, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Isso a gente chama de proporção, tá? Mas por que eu estou dizendo que ela é composta? Porque ela é formada por dois elementos.
aqui é formado apenas por um elemento. Então, quando eu tenho um elemento formando uma substância, ela é uma substância simples. Quando eu tenho aqui dois ou mais elementos formando uma substância, ela é uma substância composta. Vale lembrar que a gente consegue identificar por letras maiúsculas. Ó, se liga. NaCl. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Beleza? Eu poderia dizer aqui que aqui tem quatro elementos, sim ou não? Não, não posso. Porque toda vez que eu tenho uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula, eu tenho apenas um elemento, o símbolo Na, que representa o sódio, e o símbolo Cl, que representa o cloro. Então eu tenho aqui uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula, apenas um elemento, beleza? Quando eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos. Então identifica aqui, ó, uma maiúscula, uma minúscula, uma maiúscula, uma minúscula. Ó, dois elementos apenas. Belezinha até aí? Vamos passar agora para as misturas. Quando a gente pega aí essas substâncias, a gente vai misturar. A gente pode ter dois tipos de mistura, seja ela heterogênea, seja ela homogênea. Hetero, diferente, homo, igual, beleza? Então quando a gente fala de uma mistura heterogênea, é quando ela aparentemente você consegue enxergar duas coisas distintas. Quando a gente tem uma mistura homogênea, é quando ela está tudo misturada ali, você sabe que tem mais de uma coisa, mas não aparece, beleza? E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre fases. O que são as fases? Fases são aquilo que eu consigo enxergar dentro de uma mistura, belezinha? Vou pegar aqui o meu exemplo. Ó, tenho aqui duas substâncias, água e óleo, bem simplesinhas. Ó, água, todo mundo consegue enxergar aqui, certinho? Ó, a água, se eu colocar aqui um pouquinho de sal e mexer, o sal vai dissolver, beleza? Então se ele vai dissolver, ele vai sumir. E aí eu só vou conseguir ver a água, então ele vai ter apenas uma fase. Se eu colocar aqui gelo feito de água, a gente vai estar aqui, ó, tendo duas fases, beleza? A gente vai conseguir ver o gelo e vai conseguir ver a água, mas apenas um elemento, que é a água, tá? Aqui, ó, óleo. Se eu misturar água com óleo, observa, ó, misturei. Eu tenho aqui dois líquidos immiscíveis. O que quer dizer isso? Eles não se misturam. Então eu tenho uma mistura heterogênea de duas fases, porque eu consigo enxergar tanto o óleo quanto a água. Mistura heterogênea de duas fases, beleza? Se a gente pegar aquele primeiro exemplo da água com sal, a gente tem uma mistura homogênea, porque o sal ele se dissolve na água. Então, a gente consegue fazer com que essa mistura fique homogênea. Beleza até aí? Pronto. Então, quando a mistura ela é homogênea, a gente só consegue ver uma fase. Quando a mistura ela é heterogênea, a gente consegue ver mais de uma fase. Belezinha? Mais de uma fase. Só para recapitular, elemento bonitinho do jeito que a gente tem aí na tabela periódica. Substância simples, quando a gente tem uma mistura com o mesmo elemento, ou seja, uma ligação, tá? E composta quando a gente tem dois ou mais
elementos, certinho? E as misturas podem ser heterogênea ou homogênea, certinho? Vou pedir para vocês uma atividade, uma brincadeirinha aí nessa quarentena, tá? Eu quero que vocês façam em casa a seguinte coisa. Em um copo, certo? De vidro transparente, vocês vão fazer uma mistura onde eu tenha 4 fases. 4 fases, beleza? 4 fases. Então, eu quero uma mistura de 4 fases. Vocês vão tirar foto, vão postar no Instagram, marcar a escola, me marquem e coloquem lá. Atividade prática de ciências. Ou pode ser experimento de ciências. Vocês vão fazer o seguinte, vão colocar lá número de fases para todos é 4, beleza? E vocês vão colocar número de elementos, certo? Número de elementos, ou seja, quais são as substâncias? Vocês vão colocar lá substâncias. Melhor, vou recolocar aqui para vocês substâncias. É o número de substâncias, beleza? O número de substâncias que vocês colocaram. Se foi 4, se foi 5, se foi mais, se foi menos. E descrevam lá essas substâncias. Não esqueçam de postar, certinho? Obrigado, por hoje é só e a gente volta na próxima aula. Tchau!